Antes de começarmos a orar, convido você a aquietar o coração e refletir na palavra de Deus, porque muitas vezes, antes de falarmos, precisamos ouvir. Há momentos na vida em que a força simplesmente parece escorrer por entre os dedos. Você já se sentiu assim? Como se, por mais que lutasse, por mais que tentasse manter tudo de pé, o peso do mundo fosse grande demais. É nesse ponto que percebemos sobre o que realmente estamos firmados. Será que estamos sustentados apenas pela nossa própria capacidade? Ou temos aprendido a nos apoiar na força inabalável do Senhor? O salmista declarou em Salmo 73, 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essas palavras são mais do que poesia antiga. Elas são uma âncora para os dias em que tudo parece incerto. Quando nossa carne falha, Deus permanece. Quando nosso coração vacila, Ele continua sendo o mesmo. Ele é a rocha que não se move, o alicerce que não desmorona, o abrigo seguro quando todas as portas parecem se fechar. Eu agradeço a Deus por versículos como esse, porque eles falam diretamente às batalhas que cada um de nós enfrenta. Não importa quão firme você pense estar, chegará o dia em que suas próprias forças não serão suficientes. Mas a boa notícia é que a força de Deus nunca se esgota. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é a minha força. Talvez você já tenha atravessado períodos em que se perguntou: será que isso algum dia vai dar certo? Será que essa dor vai acabar? Eu sei como é olhar para o céu e questionar: Senhor, se o Senhor vai abrir um caminho, pode me mostrar como? Se o Senhor vai me resgatar, pode me dizer quando isso vai acontecer? Até quando vou ter que suportar essa fase difícil? Essa inquietação é humana. Todos nós ansiamos por certezas. Gostaríamos que Deus revelasse cada detalhe, cada passo do caminho, para que pudéssemos nos preparar. Mas aqui está o problema. Quanto mais exigimos respostas imediatas, mais deslocamos nossa confiança de Deus para nós mesmos. Passamos a depender da nossa própria lógica, da nossa própria visão limitada. E a verdade é que nossa perspectiva é pequena demais. Nós vemos apenas um fragmento da história, enquanto Deus enxerga o quadro completo. Por isso o salmista nos ensina a mudar o foco. Em vez de nos apoiarmos naquilo que conseguimos entender, somos chamados a descansar na força do Senhor. Confiar em Deus não significa que teremos todas as explicações. Significa que podemos viver em meio à incerteza com paz no coração, porque sabemos uma verdade imutável. A minha carne e o meu coração podem até falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Se você confia nesse Deus mesmo sem ver todas as respostas, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. A vida pode ser comparada a um barco em alto mar. Em certos dias, o vento sopra suavemente, o sol brilha e as águas permanecem tranquilas. Nessas horas, tudo parece estável e seguro, mas também existem os dias de tempestade. Ventos fortes uivam, relâmpagos cortam o céu e ondas violentas balançam o barco de um lado para o outro, a ponto de acharmos que vamos afundar. É exatamente nesses momentos de turbulência que muitos filhos de Deus correm o maior risco, não por causa da tempestade em si, mas por onde decidem fixar os olhos. Ficamos tão concentrados no barulho do trovão e no brilho dos relâmpagos que nos esquecemos de quem está no barco conosco. A ansiedade toma conta, o medo nos paralisa e começamos a duvidar, esquecendo que aquele que ordena ao vento e ao mar também está presente. Mas ouça essa verdade: mesmo quando os ventos rugem e as águas se agitam, Deus continua ao nosso lado. Ele não se intimida com a força da tempestade. Ele não se abala diante do caos. Sua presença é constante e firme, como uma rocha que não se move. O relâmpago pode iluminar o céu por um instante, mas a luz dele nunca se apaga. Por isso, hoje eu lhe digo: não deixe que o medo assuma o controle. Tire os olhos da tempestade e volte-os para aquele que está dentro do barco com você. Ele é a sua paz, sua âncora e sua segurança. Se você crê que Jesus está com você em meio à tempestade, declare nos comentários: Jesus está no barco comigo. É incrível como, muitas vezes, damos mais atenção às perguntas que não conseguimos responder do que aquilo que já sabemos em Deus. Ficamos obcecados com os porquês e os quando, desejando detalhes que o Senhor ainda não revelou.
Mas o chamado de Deus não é para que tenhamos todas as explicações, e sim para que confiemos nele mesmo sem entender. Quando o salmista disse, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, ele estava nos lembrando de que há uma verdade imutável que deve sustentar nossa fé. Mesmo que tudo ao nosso redor se desmorone, Deus não muda. Ele continua sendo suficiente. A palavra porção, usada nesse salmo, é muito mais profunda do que parece. Na antiguidade, a porção era a herança, aquilo que garantia o futuro de uma pessoa, terras, riquezas, sustento. Mas aqui o salmista declara, a minha porção não é ouro, não é terra, não é poder, é o próprio Deus. Isso muda tudo, porque heranças materiais podem ser tomadas, riquezas podem sumir, saúde pode falhar e relacionamentos podem se desfazer. Mas Deus permanece para sempre. Ter o Senhor como nossa porção é viver com uma segurança que o mundo não pode oferecer. É ter paz que não depende das circunstâncias. É ter força mesmo quando nossas próprias pernas não aguentam mais. Se você entende que Deus é sua verdadeira herança, escreva nos comentários. O Senhor é a minha porção eterna. O que significa, na prática, viver com Deus como a nossa porção? Significa que enquanto muitos colocam sua confiança no dinheiro, nós colocamos a nossa confiança em Deus. Enquanto outros baseiam sua identidade em títulos, status ou conquistas, nós firmamos a nossa identidade em Cristo. Isso não quer dizer que não passaremos por dificuldades. Pelo contrário, a diferença é que, quando a vida pesa, não desmoronamos, porque a nossa força não vem de circunstâncias favoráveis, mas do próprio Senhor. Quando a doença chega, quando a perda acontece, quando as portas se fecham, o cristão não se apoia apenas naquilo que enxerga. Ele descansa na promessa de que Deus é suficiente em qualquer cenário. E o mais poderoso é que quando reconhecemos nossa fraqueza, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 12, ele fala sobre seu espinho na carne e como orou para que fosse removido. A resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja a lição. Aquilo que parecia um peso insuportável se tornou o lugar em que Paulo experimentou a força sobrenatural de Deus. A fraqueza não é sinal de derrota, é a porta para o poder divino agir. Se você crê que a graça de Deus é suficiente para a sua vida, escreva nos comentários: a tua graça me basta, Senhor. A fraqueza não é o fim da jornada, mas o ponto onde a força de Deus começa a se revelar. Quando a carne falha, o Espírito de Deus nos reveste com poder. Quando o coração vacila, a paz que vem do alto nos sustenta. É por isso que o salmista podia afirmar com convicção: Deus é a fortaleza do meu coração. Muitas vezes, olhamos para nossas limitações como obstáculos. Dizemos: se eu fosse mais forte, se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse mais fé. Mas Deus nos lembra de que não precisamos ser autossuficientes. Ele não nos chamou para viver pelo peso da nossa própria força, mas para depender dele diariamente. A verdade é que nossas limitações são um convite para experimentarmos a grandeza do Senhor. Quando admitimos, eu não consigo, abrimos espaço para dizer, mas o Senhor pode. E é nesse momento que a glória de Deus se manifesta, pois o poder dele se aperfeiçoa justamente onde somos frágeis. Portanto, não veja suas fraquezas como derrotas, mas como oportunidades para que Cristo brilhe através de você. Quando você se sentir pequeno, lembre-se, você serve a um Deus grande. Quando se sentir incapaz, lembre-se, você serve a um Deus que não conhece limites. Se você acredita que a sua fraqueza é o lugar onde Deus mostra seu poder, declare nos comentários: quando sou fraco, então sou forte em Cristo. A vida é feita de contrastes. Dias de calmaria e dias de tempestade. Momentos de riso e momentos de lágrimas. Tempos de vitória e tempos de perda. Nada disso deveria nos surpreender, pois Jesus já havia nos advertido: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Isso significa que as lutas não são sinais da ausência de Deus, mas oportunidades para experimentarmos a sua presença de forma mais profunda. Quando passamos por águas agitadas, Ele não promete que os rios deixarão de existir,
mas garante que não seremos submersos. Quando atravessamos o fogo das provações, Ele não promete que as chamas desaparecerão, mas que não seremos consumidos por elas. Essa é a essência da verdadeira fé. Não é acreditar que nunca enfrentaremos dificuldades, mas ter a certeza de que jamais enfrentaremos sozinhos. O Senhor caminha conosco em cada passo, em cada lágrima, em cada batalha. E é exatamente essa presença constante que nos dá paz em meio ao caos. Portanto, não tema o futuro, nem se desespere com as circunstâncias. O mesmo Deus que esteve ao lado de você em lutas passadas é o que está com você agora e o que estará com você no amanhã. Ele é fiel, imutável e eterno. Se você confia que Deus está com você em cada estação da vida, escreva nos comentários: Deus caminha comigo sempre. Quantas vezes, em momentos de desespero, corremos primeiro para pessoas, recursos ou até mesmo para nossas próprias ideias, antes de buscarmos o Senhor? É natural querer encontrar soluções rápidas, mas o Espírito Santo nos ensina a inverter essa ordem. Antes de tudo, devemos correr para Deus. A nossa primeira reação não deveria ser pânico, mas oração. Não deveria ser ansiedade, mas adoração. Não deveria ser medo, mas fé. Pois em Cristo temos um Deus que abre caminhos no deserto, que acalma a tempestade com uma palavra, que realiza milagres onde parecia impossível. A palavra nos lembra em Isaías 43:2: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que o texto não diz se passares, mas quando passares. Ou seja, é certeza que enfrentaremos rios e chamas, mas também é certeza que Deus estará conosco. Ele não promete ausência de batalhas, mas garante presença constante. Ele não promete ausência de dores, mas promete consolo e vitória. É essa promessa que transforma o coração aflito em coração confiante. Se você confia que Deus nunca abandona você em meio às águas e ao fogo, declare nos comentários: o Senhor está comigo em toda a prova. Estar perto de Deus é mais do que um privilégio, é uma necessidade vital. O salmista declarou: para mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para anunciar todos os teus feitos. Salmo 73:28. Que verdade poderosa! Quando nos aproximamos do Senhor, encontramos refúgio contra as setas do inimigo, abrigo contra os ventos das dificuldades e descanso para a alma cansada. É na presença dele que o coração encontra paz, mesmo quando tudo ao redor parece em guerra. É nos braços dele que somos fortalecidos, mesmo quando nos sentimos fracos demais para seguir. Mas estar perto de Deus também transforma a nossa perspectiva. Deixamos de olhar apenas para os problemas e passamos a enxergar as obras do Senhor. Em vez de sermos consumidos pela preocupação, somos preenchidos por gratidão. E isso muda completamente a maneira como enfrentamos cada dia. Por isso, hoje você pode escolher continuar carregando sozinho o peso das suas preocupações ou se abrigar na presença de Deus e descansar. Ele é o esconderijo seguro, a sombra refrescante, a fortaleza inabalável. Se você deseja permanecer perto do Senhor todos os dias da sua vida, escreva nos comentários: a minha segurança está em Deus. Hoje, escolha fé ao invés de medo. Escolha adoração em vez de preocupação. Escolha entrega em vez de luta desenfreada. Escolha confiar naquele que nunca falhou, porque a verdade eterna permanece. Deus é sua força, sua rocha, sua herança para sempre. Mesmo quando os olhos físicos não enxergam a solução, a fé nos permite declarar vitória antes do tempo. Mesmo quando a carne e o coração fraquejam, podemos dizer com confiança: Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. A promessa dele é que nunca seremos entregues a algo maior do que podemos suportar, e mesmo nos momentos mais difíceis, ele já está abrindo um caminho de vitória. Em Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que conquistadores. Nossas fraquezas se tornam o palco para o poder de Deus se manifestar. Nossos medos se tornam o solo fértil para a paz dele crescer. Nossas incertezas se transformam na oportunidade de experimentarmos sua fidelidade de forma extraordinária. Portanto,
Hoje, declare sua fé. Escolha confiar, louvar e permanecer firme, pois no fim, não importa a tempestade, não importa a dificuldade, uma verdade nunca muda. Deus é seu refúgio, sua força, sua herança eterna. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: em Jesus sou mais que vencedor.